Irmãos, é um privilégio estar com vocês mais essa noite. Há mais de um ano eu estive aqui pregando em Apocalipse. Hoje eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias comigo, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Um texto bem conhecido da igreja. Deixa eu pegar meu lenço aqui, que fica descendo suor direto. Efésios, capítulo 2. E peço aos irmãos que acompanhem a leitura dos versículos 1 até o versículo 10. Efésios 2, do 1 ao 10. Assim diz a inerrante, infalível e toda suficiente palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pelas graças sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Fim da leitura da palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Amado Deus eterno e glorioso, nós te louvamos, Senhor Deus, como teu povo, aqui comemorando 36 anos da organização desta igreja. Ó Pai, muito trabalho já foi feito até aqui, mas sabemos, ó Deus, que a Tua graça nos dá mais campo a plantar, caminhar, semear, colher, frutificar para a Tua obra, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, fortalecendo os braços, Senhor Deus, dos homens, das mulheres, das crianças desta igreja. Dá a eles, Senhor Deus, cada vez mais gratidão ao Senhor pela salvação. Enche-os, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, para que transborde deles, para que outros tenham vida, e vida abundante. Abençoa a igreja que breve será organizada lá no São Luís, Senhor Deus, que ontem teve, Senhor Deus, um culto especial de consagração. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe aquele trabalho. Que nossas igrejas continuem sendo igrejas que plantam igrejas até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa agora, Senhor Deus, iluminando os corações dos meus irmãos, para que a Tua palavra, Senhor Deus, faça morada, guarita, e seja, Senhor Deus, um impulsionador na vida deles. É o que te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, que é um texto extremamente conhecido, de Efésios 2, eu dei o tema para ele da depravação total até a salvação real. Como todos sabemos, o apóstolo Paulo era um rabino judaico. Ele mesmo diz que ele era judeu de judeus. Quanto à seita, fariseu, a mais rigorosa seita dos judeus. Quanto ao seu treinamento, ele foi treinado pelo melhor mestre que existia, Gamaliel. Tudo isso ele fala para dizer que todas essas coisas ele considerou como refúgio para ganhar a Jesus Cristo. Lembrando do que Cristo mesmo falou, Cristo ilustrou uma das suas mensagens falando de um fariseu que orava de si para si, dizendo que ele era melhor do que aquele publicano que estava do lado. Já o publicano simplesmente batia no peito e dizia: "Sê propício a mim, pois sou pecador." Com tudo isso eu quero dizer, meus irmãos, que a depravação total é um fato. Nenhum de nós, por nossa linhagem, ou por termos sido treinados em tal e tal escola, somos alguém que não temos a depravação total. Com depravação total, eu quero dizer, das 5 doutrinas da graça,
que todo o nosso ser, intelecto, emoções e vontade, é contaminado pelo pecado. E é por isso mesmo que o apóstolo Paulo começa esse texto dizendo que Cristo nos deu vida enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nenhum de nós pode se vangloriar diante de Deus, um dos textos que nós lemos durante a liturgia, se vangloriar diante de Deus que nós temos mérito por estar na presença dEle. O apóstolo continua no versículo 3 dizendo: todos nós andamos outrora, segundo as inclinações pecaminosas da nossa carne, fazendo a vontade da carne que é contrária a Deus, a vontade dos nossos pensamentos que é contrária a Deus. A nossa inclinação pecaminosa nos fazíamos filhos da ira. Ninguém nasce em paz com Deus, todos nós nascemos em guerra com Deus. Todos nós herdamos, mesmo que tenhamos nascido já numa família de cristãos, herdamos a condenação que estava sobre Adão e Eva, até que Cristo brilhe em nossos corações. No versículo 1, como é dito aqui, é Ele, Jesus, que nos dá vida. Só Deus tem vida em si mesmo. E é preciso estar em união com Cristo para que tenhamos vida. Nesses 3 primeiros versículos, o apóstolo então ensina a todos nós o que Cristo ensinou lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. Se você puder olhar comigo lá, na primeira bem-aventurança está escrito: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma tradução possível aqui também seria: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quem é alguém humilde ou pobre de espírito? É aquele que reconhece que não tem mérito nenhum diante de Deus. Não se arvora de ser como aquele fariseu que disse: Senhor, eu entrego o dízimo das menores das sementes, da mostarda, do cominho. Eu não sou como esse publicano aí, não. Já o publicano, sim, é alguém que é humilde de espírito. Portanto, meus irmãos, a primeira lição para nós aqui dessa igreja e também lá da Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, nós precisamos nos lembrar quem nós somos enquanto estamos diante de Deus. Nós somos devedores. Nós precisamos dele. E nós precisamos pregar isso aos homens. Não adianta pregar um evangelho amoroso, sensual, que diz: Jesus te ama, sem primeiro dizer: você está em guerra com ele. E ele veio para morrer por você, porque ele te ama. As pessoas precisam compreender quem são. São pessoas mortas espiritualmente, separadas de Deus. Existem muitos falsos convertidos hoje, com este evangelho que só fala da metade, ou menos da metade, da mensagem. O próprio Cristo iniciou seu ministério dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. Então nós temos aqui a primeira doutrina da graça. O primeiro reconhecimento que todos nós devemos fazer: nós nascemos mortos e precisamos de Cristo para termos vida. E essa inclinação que é dita aqui, a inclinação da carne, ela militará contra a inclinação do Espírito naqueles que são regenerados pelo Senhor. O nascimento de novo, o novo nascimento, acontece apenas uma vez na vida. E nesse texto nós temos o caminho do Evangelho. Primeiro nós reconhecemos que somos totalmente depravados, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E agora nós precisamos ser regenerados. Então nós nascemos com uma depravação que é total, em nosso intelecto, em nossas emoções e na nossa vontade. E agora nós precisamos nascer de novo, como o Senhor ensinou a Nicodemos, que procurou ele à noite. Engraçado, não? Ele não quis se associar a Cristo, exatamente porque ele temia homens. E uma das características de estar morto nos delitos e pecados é temer homens. É preciso, então, uma regeneração vital. É preciso, então, nascer de novo. E aqui o apóstolo ensina isso dessa maneira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós sabemos, irmãos, que a misericórdia que Deus estendeu sobre nós é uma misericórdia eletiva. Deus não nos escolheu por causa de nada em nós. Afinal de contas, nós somos totalmente depravados. Como poderíamos ser escolhidos por Deus por alguma coisa que fizéssemos? Ele, contudo, sendo rico em misericórdia, Ele nos amou antes da fundação do mundo e nos elegeu em Cristo Jesus. Essa eleição é incondicional, independe do que eu ou você fizemos. Essa é a segunda doutrina da graça. A eleição é incondicional. É por causa da grande misericórdia de Deus que nós, que nascemos pecadores, descendência de Adão, caídos, mortos em nossos delitos e pecados, passamos a ter vida em união com Cristo. Se não estivermos em união com Cristo, não temos vida. A vida está nele. É preciso, então, estar em união com Cristo e ter o selo de nossa regeneração, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos fez nascer de novo em Cristo, em união com o Senhor, e aqui o apóstolo usa o termo, e nos ressuscitou. Lembra? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não adiantava apenas uma massagem cardíaca ou uma respiração boca a boca. Era necessário uma ressurreição completa, nova, transformadora, que foi feita através da ação do Espírito Santo, que aplicou aquele sacrifício que Cristo fez na cruz, uma expiação perfeita, mas uma expiação limitada. Jesus morreu pelos seus eleitos. Lembra de um texto que diz que ele salvaria a muitos e teria a muitos como seu despojo? Foi por esses que ele morreu, por aqueles que o Pai os deu a ele, e que ele disse que nenhum mais se perderia. Então, aqui nos versículos 4 ao 7, nós vemos essa regeneração vital. Ninguém estará pelos séculos dos séculos vindouros na presença de Jesus, no novo céu e na nova terra, nos lugares celestiais, se não estiver unido com Cristo. Não serão as suas obras, não serão as minhas, que garantirão o nosso lugar no novo céu e na nova terra. Será a graça abundante da misericórdia de Deus que nos uniu com Cristo. É pela graça que somos salvos, não pelas obras, já diz o apóstolo logo depois aqui. Mas alguém poderia dizer, mas Tiago não disse que Abraão foi justificado pelas obras? Tiago não disse que Raabe foi justificada pelas obras? Será que Tiago discorda de Paulo? Será que os liberais estão certos, reverendo, ao dizer que existe uma teologia paulina, joanina, do Tiago, e essas são diferentes umas das outras, elas estão em contradição? Não, meus irmãos. Observemos o que diz os versículos 8 ao 10, aonde nós temos o terceiro ponto desse sermão. Lembra? Depravação total, regeneração vital e agora a salvação real. O que é a salvação real? Pela graça sois salvos. Pela graça, pela aplicação dos méritos e do sangue de Cristo sobre você e eu, que somos pecadores redimidos, mas ainda pecadores, que ainda caímos. Não deveríamos. Cada pecado, por menor que seja, no teu pensamento, é uma ofensa à majestade santa e gloriosa do Deus que te criou. Ele, como Rei total e absoluto do universo, não tolera qualquer pecado, porque Ele é luz, e carne alguma pecaminosa estará na presença do Senhor. Mas, louvado seja Deus por isso, Ele, de graça, aplicou os méritos perfeitos de Cristo, que cumpriu toda a lei, para que a maldição da lei não estivesse mais sobre nós. Pela graça somos salvos. E aqui ele diz, mediante a fé,
Nem a fé é obra sua. A fé é dom de Deus, como ele mesmo diz aqui. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça, nas 5 doutrinas da graça reformada, é uma graça irresistível. Você não veio a Jesus Cristo e colocou os fardos do seu pecado em frente à cruz porque você quis. Foi o Espírito Santo de Deus que te convenceu, que te transformou, que dobrou o seu coração de pedra e transformou num coração de carne e fez com que você se entregasse totalmente a Cristo morto no madeiro. Não foi você, não fui eu. Nós não nascemos de novo na história no momento em que nós decidimos por Cristo. Apesar de podermos dizer em algum momento que nós escolhemos ao Senhor, isso é uma obra que acontece depois do Espírito Santo te tirar da morte para a vida. Algum esqueleto pode se levantar? Pode, meu irmão? Algum esqueleto se levanta? Algum morto já totalmente putrefato, ele pode se levantar? Não. É necessário que o Espírito nos regenere. E foi exatamente isso que ele fez. Para aqueles que nasceram numa família cristã, às vezes é difícil de lembrar deste momento. Para aqueles que não nasceram como eu, meus irmãos, você nunca esquece. Você nunca esquece quando você leu a Bíblia e ela começou a fazer sentido. Quando os olhos se abriram e a salvação está mostrada diante de ti. Quando você vê Cristo dizendo, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você não esquece disso nunca mais. E aí você tem toda a vontade de fazer com que os outros também entendam. Se essa igreja chega a 36 anos, é exatamente porque essa vontade de falar desse evangelho gracioso, mas que é para pecadores, que precisam de arrependimento, que precisam nascer de novo, trouxe vocês para estar aqui, e muitos outros que já passaram, alguns que já estão na glória com o Senhor, que nós nos reuniremos com eles no futuro, outros que já estão em outras cidades, outros lugares, outros que são obreiros no campo do Senhor. Mas, mais uma vez, tudo isso, como diz o versículo 9, não é mérito nosso, não de obras, para que ninguém se glorie. Amados irmãos, 36, 40, 100, 150 anos que essa igreja faça, 200, se Jesus não voltar antes, não é motivo de nos gloriarmos em nós mesmos, mas sim em Cristo. Que no conselho eterno da Trindade, antes da fundação do mundo, se dispôs a ser o nosso sumo sacerdote e sacrifício perfeito, para que nós pudéssemos ser salvos, sem qualquer mérito nosso. Contudo, esta não é a doutrina que diz que, já que a salvação é pela graça e pela ação do Espírito, eu não preciso nem falar para quem é eleito. Não, não é isso. Observe como o apóstolo Paulo não briga com Tiago. Observe o versículo 10. Pois somos feitura dele. E aqui, feitura é poema dele. Criados, nova criação, em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não somos salvos por obras, não temos méritos nas obras, mas fazemos obras porque somos salvos. Fazemos obras porque somos gratos. Gratidão é uma característica principal do cristão. Um cristão que não seja grato, ele está em algum momento errado na sua fé. Você não tem mérito algum? Eu não tenho mérito algum, mas somos salvos. Receberemos toda a herança, junto com o verdadeiro herdeiro. Como não podemos ser gratos? Em todas as coisas, diz a palavra de Deus, dai graças a Deus. Não é por tudo, mas em todas. Se você está passando por alguma doença, se você está passando pelo desemprego, se você está passando por dificuldades no ministério, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para contigo. Então o Senhor
nos salva, nos tira do lamaçal do pecado, da morte em delitos, nos arranca de lá. Nenhum de nós subiu uma cordinha, não. O próprio Senhor Jesus foi lá e nos resgatou lá do fundo do poço e nos fez nascer de novo, para que nós reconheçamos que somos pobres de espírito, devedores, totalmente depravados, que precisamos dele para fazer qualquer bem, porque a Escritura diz que tanto fazer como realizar vem do Senhor, mas nós não somos um povo que não trabalha. Nós não somos um povo que apenas espera. Nós não somos um povo que deve se esconder em algum canto, em alguma caverna e viver como um monge. Não! Nós fomos feitos pelo Senhor, novas criaturas, para andarmos em boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quais são elas? Pregar o Evangelho, discipular pessoas, socorrer os necessitados, expandir o reino até os confins da terra, nos reunir com os irmãos para aprender cada vez mais, nos aconselharmos mutuamente, nos cuidarmos mutuamente. A igreja não é uma reunião apenas no domingo à noite ou no domingo pela manhã. A igreja é igreja o tempo todo. Você precisa olhar para o seu irmão que está aqui nessa assembleia, aqui neste momento, e poder contar com ele, para orar com você, para chorar com você, para te aconselhar. Homens, principalmente, precisamos ter uma rede de apoio de homens que possamos ligar um para os outros e falar: você pode vir aqui porque eu não quero cair em tal pecado agora. Nós precisamos fortalecer os nossos laços, porque faz parte das obras que Deus nos deu para andarmos nelas. Você acha que você foi salvo apenas para congregar aqui um dia? Não. É muito mais do que isso. Você acha que você foi chamado apenas para ofertar? Não, você foi chamado para fazer a missão, aqui ou até os confins da terra. Quem sabe agora, nessa assembleia, nós temos obreiros para serem enviados por missionários, num futuro próximo. Mas se não for para ser enviado para longe, você é missionário para o seu vizinho de porta, no seu prédio de apartamento. Você é missionário para o seu vizinho que está do teu lado, na casa onde você mora. Eu estou vendo um deles aqui na assembleia, logo ali sentado, o rapaz de óculos que está ali, que é meu vizinho. Nós estamos aqui para testemunhar Jesus até que Ele venha. Essas são as obras que devemos andar. Não creiam, como alguns dizem por aí, que você deve pregar o Evangelho e, se possível, usem palavras. Não! Use palavras! É para isso mesmo que Ele nos dá essa capacidade. E se nós não falássemos com esse som que agora emitimos, que seja em Libras. Oro para que todas as nossas igrejas tenham intérprete de Libras aqui, porque aqueles que são surdos e mudos só entrarão numa igreja quando souberem que tem um intérprete aqui. Ah, eles leem lábios. Ah, eles sabem ler português. Libras é uma outra língua. E por acaso é uma língua oficial desse país. São mais de 10 milhões de pessoas com necessidades, por exemplo, auditivas. Será que nós não temos aqui nessa assembleia nenhuma professora que sabe Libras para estar interpretando o pregador aqui agora? Nós precisamos pensar nessas coisas. Nós precisamos pensar que nós estamos aqui para alcançar todos os tipos de pessoa. Hoje em dia existe um movimento nas igrejas de quererem fazer igrejas setorizadas. Igreja para os mais ricos, igreja para os mais pobres, igreja para os universitários, igreja para isso, igreja para aquilo. Isso não é a característica da igreja. Eu olho aqui e vejo uma igreja multifacetada. Pessoas de mais idade, pessoas de menos idade, pessoas que devem ter estudado mais, estudado menos, pessoas ricas, pessoas pobres. Aqui é o único lugar onde, como cantamos agora há pouco, há de fato igualdade. Não é na filosofia progressista que há igualdade, é só na igreja de Cristo que há igualdade. Nós temos diferenças apenas de função. Nós não somos melhores uns do que os outros. Na verdade, sobre os mestres e oficiais pesam uma maior responsabilidade. Por isso mesmo o apóstolo diz que nós não deveríamos buscar essas coisas. E de fato nós não buscamos. É Deus que nos encurrala e coloca nessas coisas.
O nosso querido irmão aqui trabalhava de pintor, eu de engenheiro. Em algum momento de nossas histórias, o Senhor simplesmente falou: chega, não quero você mais nessas coisas. Eu quero você pregando o meu evangelho, mostrando ao meu povo, a multiforme graça que está na Escritura. E para isso ele fez muitas coisas, para mudar a minha rota, para estar aqui hoje, pregando para vocês, pregando o seu evangelho. Então, mais uma vez, irmãos, aqui nesse texto nós podemos ver as 5 doutrinas da graça. E eu não falei da última delas. A última delas é exatamente a que está aqui no versículo 10. Você quer saber se você persevera na fé? Você quer saber se você é de fato um cristão? Não serão os dons do Espírito que mostrarão isso. Serão os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito que estão no texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Poderíamos fazer algumas das obras externas do Evangelho, sem sermos longânimos, sem sermos misericordiosos, sem sermos bondosos. Podemos construir prédios, podemos enviar literatura, podemos até sustentar missionários, sem o fruto do Espírito. Mas a verdadeira perseverança é aquela que mostra que isso é de fato uma boa obra. E uma boa obra é aquela que Deus tanto disse o que deve ser feito, como deve ser feito. Boa obra é para que andássemos conforme o fruto do Espírito. Alguma vez você duvidou da sua salvação? Se você é normal, sim. Os puritanos diziam que qualquer cristão, em algum momento da sua história, duvidará da sua salvação. Você quer saber como avaliar se você é um salvo? Aqui, nesses 3 versículos, você tem o que diz sobre a salvação real. Você reconhece que não é mérito seu. Você reconhece que nem a fé é sua, é dada por Deus. E você reconhece que as obras que você faz são as que Ele mandou fazer. Quando você vê isso, quando você vê os frutos do Espírito nas suas atitudes com os outros, quando você vê os frutos do Espírito no seu dia a dia, quando você vê que você mais se importa com o bem-estar do próximo e a salvação do próximo do que com o seu bem-estar e o acúmulo dos bens da sua família, você sabe que você está perseverando na fé. É assim que você sabe. A frequência na igreja? Claro que faz parte. Alguém que não queira congregar, a própria Bíblia diz que alguns têm o costume de não congregar, e isso está errado. Congregar faz parte de ser família na fé. O Senhor criou a família na fé exatamente para que nós tivéssemos a quem apresentar e mostrar as boas obras, e andarmos juntos em amor. Portanto, isso não tem nenhum ponto contra. Devemos sim, em cada dia do Senhor, nos reunirmos para nos edificarmos mutuamente, para congregarmos. E esse dia deve ser reservado para o Senhor e não para outras coisas. Esse dia deve ser também usado para atos de misericórdia, boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Esse dia deve ser um dia totalmente dedicado à evangelização dos perdidos, a visitar aquele membro da tua família, aquele vizinho que ainda não creu, para mostrar o amor de Jesus, para falar do amor de Jesus. Ele disse que aquele que o confessasse diante dos homens, ele confessaria diante do Pai que está nos céus. E confessar aqui não é apenas o dia que fazemos a profissão de fé pública diante da igreja. Confessar é mostrar a todos os homens, por palavras e ações, que nós somos discípulos de Jesus. O povo vai me chamar de chato.
Problema de quem achar você chato. Isso é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor quer que aquela pessoa não se perca, não vá para o inferno. Mas, pastor Sidney, nós somos presbiterianos, nós acreditamos na doutrina da predestinação. De fato, acreditamos mesmo. Contudo, Deus nos deu a graça de não sabermos quem são os eleitos. E eu estou com Charles Spurgeon quando diz: se as pessoas têm que ir para o inferno, que seja com meus braços agarrados nos seus joelhos, tentando salvá-los. Essas são as boas obras que o Senhor nos chamou para andarmos nelas. Essa é a salvação real. A salvação real agradece, louva e é totalmente deslumbrado pela salvação que Deus nos deu. Mas Ele também se deleita na salvação de outros. Você e eu, meus irmãos, devemos desejar de todo o coração vermos outras pessoas reconhecendo que são totalmente depravadas, que precisam vitalmente serem regenerados, nascer de novo e reconhecer que isso é uma obra totalmente de Deus, como Jonas reconheceu no ventre do grande peixe. A Deus pertence a salvação. A nós cabe a boa obra de levar o Evangelho até os ouvidos das pessoas. Ao Espírito cabe a obra de convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, de que eles precisam de um Salvador, de um Senhor. A boa obra é reconhecer Cristo como Senhor também. Você não pode ser rebelde contra a palavra de Deus quando ela é pregada de maneira fiel ou quando você a lê. A Bíblia não é uma coleção de recortes que contém a palavra de Deus, como dizem os neo-ortodoxos que estão em falha pecaminosa em relação à verdade. Ela é a palavra de Deus, inerrante, perfeita, eficaz, autoritativa, toda suficiente. Se você é confrontado pela palavra de Deus, saiba que você precisa se reformar, mudar de vida, se corrigir. E assim será até o dia que o Senhor voltar ou Ele nos chamar. Portanto, meus irmãos, finalizando esse sermão, nós devemos reconhecer as 5 doutrinas da graça no nosso dia a dia. Alguma vez alguém me disse assim: precisamos parar com teologia e amar mais a igreja. Sem teologia você não ama a igreja. Porque teologia é o estudo da revelação verbal de Deus, a palavra. Ela nos ensina como verdadeiramente amar. Lembra que nós somos um ser que tem intelecto, emoções e vontade. Se eu só mostro amor pelas emoções, eu não sou um ser integral na adoração a Deus. Se eu só me preocupo com o intelecto, falta parte do meu ser em adoração a Deus. Se eu só sou vontade sem palavra, é a mesma coisa que eu dissesse: vamos jogar futebol, esqueçamos a bola. Não é possível. Portanto, cada um de nós deve ser um obreiro aprovado na Escritura, conhecedor da palavra, porque essa é uma obra que Deus preparou de antemão para que cada um de nós andássemos nela. Deus nos dá mestres na igreja exatamente para que possam ampliar o entendimento da Escritura, mas cada homem, cada mulher, cada criança neste país tem a Escritura num preço extremamente barato, em várias traduções. Não é possível alguém que diga: nossa, eu não tive como ler a Bíblia essa semana e aprender mais de Deus. Aquele que ama, aquele que está deslumbrado com a sua salvação, quer conhecer mais, quer saber mais da Escritura. Essa é uma obra que Ele preparou para que andássemos nelas. Não sei se os irmãos sabem, mas nós temos mais de 350 milhões de cristãos. Não são missionários apenas. São cristãos nativos de vários povos da terra, que estão sendo perseguidos pela mesma fé que nós temos. E aqui perseguidos por uma condição muito pior do que qualquer perseguição que você sofra aqui e agora. Boa parte deles não tem uma Bíblia em suas mãos. Um país lá da Ásia tinha sido traduzida a Bíblia completa num app de celular. O governo foi lá e simplesmente proibiu o app. Os irmãos já não têm mais
a Bíblia para aprender do seu amor, daquele que lhes deu a salvação pela graça, daquele que morreu na cruz por eles. Muitos irmãos não podem se congregar todos os domingos. Passada essa pandemia que foi vivida por nós, seja ela real ou não, muitos não voltaram a se congregar. Muitos começaram a achar que eles podem escolher o pregador que eles ouvem toda semana. É dito, por exemplo, pelo reverendo Augusto e reverendo Hernandes, quando você estiver doente no hospital, eu não vou lá te visitar. Vai ser o pastor da tua igreja que vai. Não vai ser o seu irmão virtual que vai te visitar, vai ser o seu irmão da igreja que vai. Mas nós também que estamos congregando, não podemos nos achar melhores do que eles. Nós não somos fariseus. Nós reconhecemos que não temos mérito. Nós reconhecemos que somos pobres de espírito e sem nenhum mérito diante de Deus. Nós continuamos batendo no peito e dizendo: "Se propício a mim, pecador." Se você conhece alguém que deixou de congregar e sabe onde ele está, visite-o. Ele é seu irmão. Ele é parte do mesmo corpo. Ele é da família. Essa é uma obra que Deus preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, obrigado por ter me ouvido nesse momento. Que a palavra de Deus habite ricamente em vós, na casa de vocês, nos seus corações. Que este sermão não seja agora uma coisa que você ouviu nesse domingo à noite e esquecerá pela segunda, pela manhã. Volte ao texto de Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Lembre-se do versículo 1 ao 3, fala de depravação total. Do 4 ao 7, da regeneração vital, totalmente necessária. E do 8 ao 10, do que é a salvação real. O que é ser salvo de fato? Que é reconhecer que ela é pela fé, que ela é pela graça, que ela é dom de Deus, que não é pelas obras, mas é para as obras. Nós não somos apenas assistentes do Evangelho, nós somos ministros, todos nós, do Evangelho. Que Deus os abençoe. Amém.